Queridos, o tema da mensagem de hoje é coisas quebradas. E eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar a Deus para que esta palavra possa tocar o seu coração de uma maneira muito poderosa. Deus, eu quero me colocar na sua mão agora, Senhor, e pedir que eu seja um vaso, mas um vaso totalmente limpo, Senhor, porque eu não quero falar da minha parte, Senhor. Eu quero ser, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos. Que a minha boca seja a tua boca, que os meus olhos sejam os teus olhos, e que o Senhor possa usar, ó Deus, a minha vida para falar com todo mundo, não só os que estão aqui hoje, Senhor, mas os que estão me vendo também pela internet. E que essa palavra traga, Senhor, glória para o teu nome, que ela tire a venda dos olhos e todos possamos enxergar, ó Deus, a realidade que vivemos com os teus olhos, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, é uma história conhecidíssima por todos, mas eu creio que eu vou trazer hoje uma abordagem bem diferente. Pelo menos eu nunca ouvi uma abordagem como essa que eu vou apresentar a vocês em cima desse texto tão conhecido. É o texto da pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos, vocês já perceberam como o natural da vida é que as coisas se quebrem? Tudo na vida entra em decadência, não é isso? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Na natureza, o mesmo se dá. No universo, até a física explica isso, através da segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que diz que na transformação dos elementos, na transferência de energia, sempre há uma perda. E portanto o universo inteiro está envelhecendo. Isaías 48 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A vida também produz muitas disrupturas.
muitas bancarrotas, abalos. Hoje nós estamos vivendo um abalo de proporções mundial. Mas a grande pergunta é: existe alguém ou algo que pode quebrar esse padrão? Um milagre, uma pessoa, Jesus. Na história que nós lemos, que todo mundo conhece, Pedro, Tiago e João, amigos e sócios, passaram a noite inteira pescando num lago que eles conheciam muito. Eles nasceram e cresceram ali. Eram excelentes pescadores. E no entanto, naquela noite, nada conseguiram pescar. Então eles estavam frustrados. De manhã cedo, lavando as redes. Aquele era o último ato da pescaria. Ou seja, era uma absoluta evidência do fracasso, de que eles não haviam conquistado nada naquela noite. E de repente, Jesus aparece, uma multidão atrás dele. E ele, para poder pregar melhor, ele pede a Pedro que ele possa usar o seu barco. Pedro cede o barco, Jesus cumpre o seu propósito, e em seguida ele vira para ele e diz assim: olha, vamos de novo para o fundo, lança-te ao largo. E Pedro responde para Jesus como é natural de alguém que domina a sua área. O horário não era oportuno, porque a pesca era sempre de noite. A noite inteira provou que não era um bom momento, que dirá de dia. Eles estavam absolutamente extenuados, cansados, eles queriam ir dormir. E Pedro então, ainda que ele argumente com Jesus, ele diz o seguinte: Senhor, nós tentamos a noite inteira e não conseguimos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a minha rede, ou as minhas redes. E a Bíblia diz que eles foram para o fundo, outros barcos foram também. E quando eles lançaram as redes, eram tantos os peixes que as redes começaram a romper. Quando Jesus entra, meus queridos, na nossa história, tudo muda. Quando Jesus entra na nossa vida, o milagre acontece. E o milagre sempre será uma obra de espanto, porque é antinatural. Se algo acontece naturalmente, não é milagre. Mas há momentos que nem toda expertise, nem todo conhecimento, nem todo o nosso esforço é suficiente para nós vencermos as demandas da vida. Mas neste texto e nessa história, eu quero falar para vocês sobre 3 coisas quebradas. Mas não quebradas no mau sentido. Não são coisas que evidenciam uma derrota. Ao contrário, são 3 elementos quebrados que evidenciam o milagre de Jesus na vida daqueles discípulos. E o mesmo vale para mim e para você. Quantos querem ouvir essa palavra aqui, estão dispostos a serem transformados por ela? Amém? Então, eu quero começar falando para vocês sobre as redes que romperam. O negócio deles era formado de barcos, redes e pessoas. Só que as redes deles não estavam rompendo por um problema. Ou então, o problema que eles tinham era um problema muito bom, porque era como se você tivesse um negócio que a demanda é muito maior do que aquilo que você pode produzir. Quantos querem ter um problema assim? Que de repente você tem que correr, contratar mais pessoas para a tua empresa. Por quê? Porque a demanda é muito grande. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Com Pedro e com os discípulos, né? Que naquele tempo ainda não eram discípulos.
Mas a entrada de Jesus na vida deles começou fazendo isso. Num tempo da escassez, quando Jesus entrou, a demanda foi maior do que as redes. Glória a Deus. O negócio havia fracassado naquela noite. E eu quero dizer que hoje nós estamos vivendo uma crise nessa pandemia. Muitos negócios fechando. Essa semana eu li que aquela cadeia de restaurantes, o Galetos, fechou. Hoje eles estão com 3 lojas delivery, parece que só um restaurante. Eu amava o Galetos. Essa semana eu fui passear com meus netinhos, eu queria comer no Galetos, ali no shopping de Alphaville, e ele estava fechado. Aí eu fui pesquisar o que aconteceu. Essa pandemia está fazendo isso. As empresas estão fechando. As pessoas estão desesperadas porque não sabem o que fazem. Como Pedro, Tiago e João, que passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram nada. Mas de repente entrou Jesus na vida deles. E quando Jesus entrou na vida deles, ele subverteu aquela circunstância adversa. Então eu quero declarar para você, querido, se Jesus entrar na tua vida, se você colocar Jesus no teu negócio, se ele for o seu sócio majoritário, ainda que toda a noite tenha revelado a inadequação do momento histórico que temos vivido, eu quero declarar que Jesus pode subverter e vai haver demanda para o teu negócio, para o teu trabalho, para o teu expertise, porque Jesus é Deus, e Ele é um Deus que faz milagres. Amém, queridos? Mas é muito importante que eu explique para vocês os detalhes, as circunstâncias em que o milagre aconteceu. Bom, primeiro eles estavam lavando as redes. Quando Jesus chega para pedir o barco emprestado, eles já estavam no fim da linha. Já não tinham mais esperança de naquela noite conseguirem alguma coisa. E aí então vem Jesus e pede o barco emprestado para utilizar na pregação do Evangelho, para o seu propósito. Eles estavam cansados, frustrados, mas cederam o seu instrumento de trabalho. E eu quero dizer para você, meu querido, que o extremo da dificuldade do homem é sempre uma oportunidade para Deus. Então presta atenção, porque muitas vezes vai ser no momento mais difícil da tua vida financeira, vai ser um momento mais difícil da tua vida emocional, que Deus vai chegar e de alguma maneira pedir a você que você empreste para Ele o que você tem para dar. Talvez a tua vida emocional esteja um caco, e alguém pior do que você vai pedir uma oração. Ore por ele. Talvez você esteja vivendo com dificuldade financeira, e alguém com uma necessidade maior vai pedir algo a você. Preste atenção, porque pode ser Jesus te dando uma oportunidade de usar a tua vida em favor de alguém, em favor do reino de Deus. Amém ou não? Porque o milagre começou assim. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Então Jesus ficou pregando e certamente os discípulos ficaram ouvindo. Aqueles homens começaram a ouvir. E aí então Jesus falou: olha, não acabou. Agora eu quero que a gente vá para o fundo de novo. Eu fico pensando, Pedro, né? Os outros devem ter pensado, mas Pedro é o que fala sempre, né? É sempre o paroleiro. Pedro, mas pera lá, vamos para lá. Passei a noite pescando, eu sou pescador, eu nasci aqui, eu sei aonde os peixes vão. Hoje não dá peixe. Mas ele falou: tá bom, sob a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E quando fez isso, quando eles lançaram a rede, a Bíblia diz que os peixes saltavam dentro da rede. E as redes começaram a arrebentar, que eles tiveram que pedir ajuda para outros barcos. Ei, vem cá, me ajuda aqui, porque não estamos conseguindo pescar.
primeira quebra que eu quero dizer, a primeira quebra abençoada, é a quebra do padrão, é a quebra de um destino de fracasso, é a quebra de uma mentalidade fracassada, de alguém que está com o coração absolutamente decidido de que é impossível a sua situação mudar. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: mesmo quando você acha que não tem jeito, não existe de onde possa vir o socorro, eu quero te dizer que Deus é um Deus de milagres, e Jesus está no teu barco hoje. Então é muito importante que você entenda que para que o milagre aconteça, é necessário ação, diga ação, quando o objetivo parece impossível. Jesus deu uma ordem para que fossem ao fundo, e aquela ordem não fazia sentido. Mas sem ação não tem milagre. Jesus ia fazer o milagre, mas quem levou o barco até o fundo foi Pedro. Para que haja um milagre, é necessário que haja trabalho. Quando a fadiga pede descanso. E o que Deus está dizendo para você é que está todo mundo cansado, está todo mundo abalado. A pandemia pegou todo mundo, pegou cristãos e ímpios. Mas eu quero dizer para você que os vencedores são aqueles que vão resistir mais um pouco. Amém? É aquele que vai dizer: eu estou cansado, mas eu vou mais uma vez. Diga assim: mais uma vez. Eu não vou desistir. Porque se eles não tivessem ido, o milagre não aconteceria. Para que haja milagre é necessário que haja fé. Quando as circunstâncias alimentam a dúvida. Milagre, meus queridos, é para poucos. Não porque Deus não queira fazê-los, mas porque poucos estão dispostos a pagar o preço. Então diga ação quando o objetivo parece impossível. Diga trabalho quando a fadiga pede por descanso. Diga fé quando as circunstâncias apontam para a dúvida. O que esse milagre demonstra, queridos? Demonstra que Jesus é Senhor. Diga assim: Jesus é Senhor. Querido, Jesus é Senhor de tudo. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor dos homens. Ele é Senhor do universo. Ele é Senhor das circunstâncias. Ele é Senhor até mesmo da natureza. Então não pense você que neste momento que nós estamos vivendo, Jesus não possa fazer um milagre. E eu espero muito que você creia no milagre, para que aquilo que quebre no teu trabalho não seja algo quebrado para inutilizar, mas que seja algo que se quebre por sobejar. Quantos aqui creem que Deus pode fazer isso hoje? O cuidado de Deus nas nossas necessidades também é evidenciado aqui. Deus cuida dos seus. Deus tinha um propósito para aqueles homens. Ele permitiu que aquilo acontecesse. Só que ele chegou na hora da sua frustração. E muitas pessoas vêm a Cristo na hora da frustração. As nações ricas são as nações que têm menor índice de fé. São miseráveis, são pessoas, como diz Apocalipse capítulo 3, verso 17. Tu dizes: eu sou rico, eu não tenho falta de nada, mas tu não sabes que tu és pobre, miserável, cego e nu. Mas eu quero dizer para você que quando nós vivemos este momento de pandemia, existe uma grande oportunidade para que o maior dos milagres aconteça, que é a salvação de vidas. E eu profetizo milhões de salvações neste tempo de pandemia, em nome de Jesus. Amém, igreja?
Eu tenho uma pastora que é muito minha amiga lá na Itália, em Milano, e ela falou comigo num desses dias, dizendo que a área de Milão, o norte da Itália, é muito cético. O povo não crê. É a cidade de maior poderio financeiro e tal, então eles não querem saber de Deus. Mas que nessa pandemia, ela falou, eu nunca vi tanta gente querendo saber de Deus por causa da crise. Então, Deus é Senhor. É nessa crise que Jesus vai operar. Amém? Glória a Deus. O segundo elemento quebrado aqui é um homem. Um homem quebrado. Pedro, quando ele viu o que Jesus fez, né? Quando ele percebeu que ele estava diante de alguém que era maior do que a lógica, que era maior do que os seus conhecimentos e a sua experiência ao longo da sua vida inteira, alguém que é capaz de trazer os peixes que saltavam para as suas redes. Ele se prostrou, versículo 8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Eu vou dizer uma coisa para você: um homem quebrantado é o primeiro requisito para os grandes milagres de Deus. É por isso que às vezes Deus permite que você passe por circunstâncias difíceis, adversas, porque é nessa hora que você vai buscar a Deus e vai dizer: Deus, tem misericórdia, porque eu não consigo sozinho. Amém? Então, meu querido, quando você estiver vivendo momentos difíceis, ao invés de blasfemar, ao invés de murmurar, busque ao Senhor e diga: Senhor, mostra para mim o teu poder e a tua glória, para que eu possa ser transformado pelo Senhor. Amém, igreja? E eu quero declarar que Deus vai fazer isso na nossa vida, porque pessoas quebrantadas, que reconhecem que sozinhos não podem ser bem-sucedidos, pessoas que reconhecem que há um Deus no céu. Quando Jesus fala com Tomé, Tomé se prostrou também, né? Quando ele tocou do lado de Jesus, na mão, falou: Senhor meu, Deus meu. Jesus falou: agora você está crendo? Porque você viu? Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Você já viu Jesus face a face? Não, né? Mas você crê nele. Quantos creem nele? Diga aleluia. Quantos creem nele? Diga eu creio. Então sabe o que a Bíblia diz? Bem-aventurados. Querido, o dia que você entregou Jesus para a tua vida e ele entrou no teu coração, ele nunca mais saiu do teu barco. Esse é um grande milagre, o milagre da salvação. Porque todas as outras coisas vão passar, meu querido. Mas o dia que você se rendeu para Ele, o dia que você se quebrantou e você disse: eu não sou bom o suficiente, eu não sou santo o suficiente, eu preciso de um Salvador. A pior coisa que pode acontecer com alguém é o indivíduo passar a vida inteira acreditando que não precisa de um Salvador. E hoje, não só existem milhões assim, como existem pessoas que ainda zombam. Esses indivíduos vão tomar um susto um dia, quando fecharem os olhos aqui, e que souberem que o mesmo Salvador é o juiz. Bem-aventurados que não viram e creram. Hoje você não precisa ver Jesus fazer um milagre para você crer que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o único caminho para a salvação. Amém, igreja? Então eu quero dizer para você que um homem quebrantado é um vaso que vai ser um objeto, um receptáculo do milagre de Deus, da transformação de Deus. Amém? Pedro creu que ele era o pescador
Mas quem trouxe os peixes para casa naquele dia foi Jesus. Eu sei que você pode ser uma pessoa muito boa no que você faz, tem muita capacidade, tem experiência, mas eu quero te dizer uma coisa: se você ainda nunca viveu um momento de absoluta fragilidade, você vai viver. Escreve o que eu estou te falando. Vai viver. Vai enfrentar situações onde você será absolutamente incapaz de resolver por sua conta. Mas é nessa hora que o Espírito Santo vem e nos convence. E quando a gente se quebranta, o milagre acontece. Glória a Deus. O milagre físico na vida de Pedro aconteceu antes. Mas o maior dos milagres, que é ele reconhecer que ele estava diante de um santo, sendo ele um pecador, foi como consequência. Amém? Este foi o milagre maior. Ele se quebrar diante de Jesus. A razão de Pedro era nada diante da palavra de Cristo. E eu quero dizer isso para você. Diga assim: a minha razão é nada diante da palavra de Cristo. Senhor, eu pesquei a noite inteira sem conseguir nada, mas sob a tua palavra, graças a Deus que esse camarada deu a oportunidade para Jesus ser Deus na vida dele. Sob a tua palavra, eu quero te dizer que as nossas razões, os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita na vida é nada perante a palavra de Deus. Então, não ouse você a desafiar a palavra de Cristo. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É lindo quando você vê um homem, uma mulher, um jovem, uma pessoa de idade dizendo: não entendo, não sei porquê, mas se tiver que escolher, eu escolho a tua palavra. Pedro tinha uma pequena fé, muito pequena, porque a boca dele evidenciou a incredulidade. Quando ele argumenta com Jesus, ele está deixando claro que não faz sentido. Ele poderia ter dito: Senhor, o que o Senhor entenda de pescaria? O Senhor entende é de pregar, de curar. De pesca entendo eu. Então é óbvio que a mente dele estava repleta de dúvidas. Mas fé não é sentimento. Diga assim: fé não é sentimento. Sabe o que é fé, meu irmão? Obediência. O Senhor está dizendo: eu vou. Quantos aqui querem experimentar o milagre de Deus na sua vida? Então eu te desafio: experimente obedecer. Obedecer quando não faz sentido. Obedecer quando você não sente. Experimente obedecer. Todo indivíduo que desobedece vai ter um fracasso como consequência. Mas quem obedece vai ter a recompensa. Foi o que aconteceu na vida de Pedro. E quando o milagre aconteceu, um milagre maior aconteceu, que foi o milagre do Pedro ser transformado. Um homem que se quebranta perante Jesus é o primeiro passo para um verdadeiro arrependimento, para uma verdadeira transformação e mudança de vida. Mas tem um terceiro elemento quebrado nessa história, que é um negócio quebrado. Os versículos 9 e 10 dizem o seguinte: ele tinha se quebrantado, né? Ele diz: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João e filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, de agora em diante, serás pescador de homens. Uau! E eu quero olhar para essa guinada aqui. Foi uma guinada de vida, o negócio acabou ali mesmo.
Aquela foi a última pescaria de Pedro, de Tiago e de João. Porque a partir daquele dia, eles deixaram o seu negócio e começaram outro negócio: serem pescadores de homens. Amém, irmãos? Mas eu quero fazer aqui algumas reflexões, não só espirituais, mas também reflexões até do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista psicológico. Eu quero dizer para vocês que às vezes é necessário discernir o tempo de mudar. Porque muitas vezes é isso que Deus faz na vida da gente. Deus, Ele muda aquela direção na qual nós estamos indo, e Ele muda para um propósito maior. Amém ou não? Foi o que Ele fez com Pedro. É muito importante você entender que existem ciclos na vida. Vamos pensar aqui do ponto de vista profissional, mercadológico. O mundo está em constante mudança, em constante transformação. Existem pessoas que resistem às mudanças e à novidade que o mundo está propondo. Essas pessoas ficam para trás. Grandes corporações acabam. Há pouquíssimo tempo, nós ainda tínhamos DVDs, ainda tínhamos CDs. Hoje já não existe mais essa coisa, está tudo digital, está tudo na nuvem. Eu me lembro que na época, a Blockbuster, a Netflix ofereceu, os donos da Netflix ofereceu para que a Blockbuster comprasse a Netflix. Eles falaram: não queremos, não precisamos disso, nosso negócio está indo muito bem. A Netflix é uma potência e a Blockbuster quebrou. O mundo está mudando, então é necessário você entender que no momento da crise você tem que se adaptar. E a diferença de quem tem Jesus é que Jesus vem e abre os seus olhos, aponta a direção. Então entra nesse barco e vai para o fundo, porque é Ele quem controla os tempos, as estações. Então discirna quando a crise é pontual, é temporária, ou quando ela é uma crise de tendência. O mundo daqui para frente vai mudar muito, e aqueles que entenderem essa mudança de ciclo vão se dar bem, principalmente aqueles que começarem antes. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Eu percebi há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás que a igreja ia precisar ser uma igreja que alcançasse as pessoas através das mídias digitais, das mídias sociais. Então eu comecei a trabalhar essas mídias. Hoje, depois da pandemia, praticamente todo mundo está me dizendo: como é que você fez para chegar aí? Muito trabalho. Mas quem começou mais cedo está mais longe. Então hoje, muitas vezes eu estou falando, faço uma live, eu falo com 20, 30, 40 mil pessoas. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: perceba quando Deus estiver apontando uma nova direção. É muito importante você compreender o tempo, as oportunidades. E o milagre só aconteceu por causa da presença de Jesus. Existem duas maneiras de você viver a tua vida: viver pela sua maneira de entender, não aceitar conselhos, não ir por conta própria. Você vai quebrar a cabeça muitas vezes. E tem aqueles que aceitam a direção de Deus e não batem a cabeça e chegam mais rápido. Pedro sempre foi intempestivo, mas graças a Deus que naquele dia ele disse: não faz sentido, mas o Senhor está dizendo, então nós vamos. E como ele era o líder, Tiago e João foram com ele, e muitos outros barcos foram também. Porque, gente, o normal da pesca é de noite. Isso significa que se tinham outros barcos lá, é porque quando Pedro foi, o pessoal: opa, se ele está indo, deve ter descoberto que tem peixe, vamos junto.
Então eu quero dizer para você que é muito importante você entender que às vezes uma bancarrota, uma ruptura, algo acontece na tua vida, porque na verdade Deus está dizendo: acabou um tempo, está na hora de começar uma outra direção, e você convide Jesus para entrar no teu barco. Eu vou se o Senhor estiver comigo. Amém, igreja? Aleluias, pode aplaudir o Senhor? Existe uma técnica na hermenêutica que eu quero ajudar vocês aqui quando você vai estudar a Bíblia. Uma técnica que ajuda você a entender o que o texto está dizendo. São 6 perguntas que te levam, que te incitam a entender, a compreender o texto. Eu quero fazer essas 6 perguntas com vocês, para que vocês entendam esse texto de maneira mais ampla. Essas perguntas são: quem? Diga quem. O que? Como? Por quê? Quando? E onde? Então a gente vai olhar para esse texto. Quem está envolvido aqui nesse texto? Pedro, Tiago e João e Jesus. Agora havia mais um sócio naquele negócio. E eu quero te dizer: experimente fazer de Jesus o seu sócio majoritário na tua vida, nas tuas decisões. Experimente para você ver se você não vai prosperar. A segunda pergunta é: o que? O que está envolvido aqui nessa história? Mais uma tentativa. Diga: mais uma vez. Uma tentativa depois de uma noite inteira de fracasso. Diga: mais uma vez. O que? Grandes homens nunca deixam de tentar. Você estuda a história dos grandes bilionários, a grande maioria deles já quebrou, já passou por uma bancarrota e começou de novo. Então o que? Diga assim: mais uma vez. Diga: eu vou tentar mais uma vez, porque vai dar certo, o meu Deus está no meu barco. Amém ou não? Porque tem muita gente que desiste diante da dificuldade. O que está envolvido aqui? Fracassos, dificuldades não são o seu destino final. São somente a prova de que vocês devem tentar mais uma vez com Jesus dentro do barco. A terceira pergunta é: como? Diga assim: o jeito de Deus. Tem gente que tenta a vida inteira fazer do seu jeito. Quando a gente faz do nosso jeito, e principalmente quando o nosso jeito é contrário ao jeito de Deus, você vai quebrar cara, você vai se dar mal. Porque Deus, quando Ele te pede algo, Ele não pede porque Ele é mau, porque Ele quer tirar o pirulito da criança. Não, é porque Ele conhece todas as alternativas. É porque Ele conhece todos os elementos que envolvem, até mesmo os elementos espirituais que você não enxerga. Então, como que o milagre aconteceu? Eu digo assim: do jeito de Jesus. Isso significa que são novas maneiras. E pessoas que descobrem, alguns podem discernir, né, por inteligência, por tentativa. E tem gente que faz, né? Você pega essas startups aí que o camarada começa, não tinha um dinheiro no bolso, daqui a pouco ele virou um bilionário. É o cara que criou o aplicativo aí do Uber. Camarada, quando ele criou o aplicativo, ele não tinha um carro próprio. 6 meses depois ele era bilionário. Deu uma tacada certa. Ah, pastor, mas ele deu sorte. Não, querido, sorte não. Ele trabalhou e ele lutou, ele buscou novas oportunidades e novas tentativas. Agora eu digo para você que se Deus estiver na tua vida, você vai ganhar tempo, porque Deus é um Deus que vai te dirigindo. Vamos para lá, lance de novo. Então, como? Há pessoas que nunca estão dispostas a inovar. Há pessoas que nunca estão dispostas a fazer diferente. O como varia
de tempos para tempo. Por isso é tão importante ter Jesus no seu barco. Porque o que você não sabe, Ele sabe. O que você não pode, Ele pode. Amém? Este ano, a nossa igreja começou com um grande abalo. Eu quero contar isso como um testemunho. Queridos, eu não sou nada. Deus sabe como eu me sinto um privilegiado. Esse ano a nossa igreja começou com uma enchente que acabou, devastou tudo. Logo em seguida nós levantamos os recursos, a igreja foi maravilhosa, as pessoas foram muito generosas. Quando iríamos inaugurar, veio a pandemia. Eu falei, Senhor, e agora? E Deus estava dizendo, calma. E no meio da pandemia, Ele disse assim, eu permiti isso, porque agora está na hora da igreja deixar de ser só uma igreja local e se tornar uma igreja das nações. Então o que começou como uma noite inteira de uma pescaria fracassada está se tornando, oh Jesus, eu creio, eu profetizo, um momento de uma grande colheita, não mais de peixes humanos, de peixes de dinheiro, mas de peixes humanos, de vidas. Amém? Aplauda mais. Deus é um Deus que está no controle. Então por quê? Para um propósito maior. Pedro, de agora em diante você não vai mais ser pescador de peixes, mas de homens. Então eu queria dizer para você que Deus não vai chamar todo mundo, como Ele chamou a Pedro, a Tiago e João, para abandonarem o seu barco e as suas pescas. Muitos de vocês não terão este chamado, mas todos vocês serão chamados para oferecer o seu barco para Jesus pregar o Evangelho. Você está entendendo? Para alguns, a entrada de Jesus no barco é, deixa eu usar o teu barco. Para outros é, vou mudar o teu negócio, porque agora você não vai mais ser um pescador de peixes, você vai ser um pescador de gente. Por quê? Porque é um propósito maior. O teu negócio não pode ser um fim, ele tem que ser um meio. Existem pessoas que passam a vida inteira endeusando o seu próprio negócio, e um dia o negócio quebra e eles ficam sem nada e sem propósito. O propósito que Deus tem para você é maior do que o teu negócio. Se o teu propósito for a glória de Deus, sabe o que vai acontecer? Fechou o teu negócio, você começa outro, porque Deus está te chamando para algo maior. E aí o teu negócio, o teu dinheiro, o teu trabalho, a tua inteligência, a tua capacidade é só um instrumento, é só um meio, mas o fim é a glória de Deus. Amém, igreja? No momento em que Pedro falou, pode usar o meu barco, Senhor, naquele momento começou uma história de transformação. Em algum momento você precisa verdadeiramente dizer para Jesus, é teu. Não fique pensando que Deus primeiro vai te prosperar para depois você começar a usar daquilo que você tem para a glória dele. Não funciona assim. No reino de Deus sempre existe a semeadura antes. Pedro semeou o seu barco e Jesus mudou a sua vida e o seu negócio. E aliás não mudou ele, mudou a sociedade inteira. Porque Pedro, Tiago e João, seus sócios, também se tornaram apóstolos de Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa que talvez você não saiba. A palavra apóstolo é uma palavra que Jesus cunhou do mundo secular e não do mundo religioso.
Antes de Jesus, ninguém usava a palavra apóstolo no ambiente eclesiástico. Quem era um apóstolo daquela época? Era aquele que era enviado por um rei com cartas para um outro povo, para um outro rei distante. E ele passava por muitas fronteiras, como um enviado da parte do rei, porque apóstolo vem daí, apó é da parte de, e estelo é enviar. Apóstolo não era uma palavra religiosa. Um destacamento, por exemplo, do exército romano, enviado, por exemplo, para uma nação, para estabelecer ali o poder de Roma. Aqueles líderes também eram apóstolos, porque eles estavam lá enviados em nome de Roma, com autoridade para estabelecer, até pela força, se fosse necessário, a vontade do império. E foi nesse contexto que Jesus chama os discípulos para serem apóstolos. Então eu quero dizer para você que para você ser um apóstolo dos nossos dias, você não tem que viver só como um pregador fundando igrejas. Você precisa ser um apóstolo como um homem de Deus, como um empresário, talvez como um político, talvez em qualquer área da sociedade, talvez como um ator, como um artista. Apóstolo é aquele que é enviado pelo reino de Deus para estabelecer novas fronteiras, para influenciar e para transformar. Amém ou não, igreja? Então Pedro foi transformado, mas primeiro começou com a sua vida sendo quebrada, e depois a sua visão foi transformada, e o seu negócio foi transformado. Quando? Diga assim: no tempo de Deus. O natural era pescar de noite, mas Jesus mandou pescar de dia. Diga assim: é no tempo de Deus. Quando uma pessoa anda na vontade de Deus, ela vive o sobrenatural. As coisas acontecem na contramão da história. O mundo está perdendo, você vai ganhar. Amém ou não? Mas tem que ser para a glória dele. O propósito tem que ser o maior, que é glorificar a Deus. Irmãos, a igreja e a church, ela não tem nenhum propósito de criar um império. Eu não quero criar um império. Eu não quero ter uma relação com ninguém de dominação, uma relação horizontal. Quem quiser se juntar a nós, se junte. Quem quiser seguir adiante, siga. O que nós queremos é: vamos ganhar o mundo, vamos impactar a terra, vamos amar como Cristo amou, e profetizar que só há um caminho para a salvação, que é Jesus. Se a pessoa estiver lá longe, ela nunca quiser se tornar uma igreja, quiser só ser uma célula, glória a Deus. O que nós queremos é que haja uma onda de avivamento pregando a palavra. Este ano começou com algumas catástrofes, mas está se apresentando agora como um tempo de milagre. E a última pergunta que eu quero fazer no texto é: onde? Diga assim: onde Deus determinar. Cada um dos apóstolos foi para um lugar diferente, e muitos deles morreram, mas a sua vida se tornou um marco para a história. Faz 2000 anos que isso aconteceu, e nós estamos falando aqui deles. A nossa vida é passageira, é efêmera. Eu não sei quando Jesus vai voltar, se vai ser agora, se vai ser daqui 100 anos, eu não sei. Mas ele não falou quando voltaria exatamente para que todo mundo vivesse com uma grande expectativa do reencontro com ele. Eu não sei você, mas eu tenho vivido desejando muito ser usado para a glória dele. Eu tenho falado com pessoas na internet, milhares de pessoas.
E meu coração fica, às vezes, quebrantado. Porque muitas pessoas estão como ovelhas sem pastor. Eu tenho dito, Senhor, eu primeiro te agradeço. Porque com todos os meus pecados, todos os meus defeitos, o Senhor me usa. E eu quero dizer para você hoje, para você que está aqui, está me vendo na internet, querido, convida Jesus para entrar no teu barco. Porque se Ele entrar no teu barco, o milagre vai acontecer. Pode ser que o milagre para um seja diferente do outro, mas Ele vai fazer acontecer. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos. O primeiro milagre que tem que acontecer, e o mais importante, é você se quebrantar na presença de Jesus. É você reconhecer que você é pecador, porque todos somos. Mas aceitar que Ele entre no teu barco e que Ele dirija esse barco na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Porque aí sim, o teu barco vai ter um propósito maior. Aí sim, ele não vai ser só um instrumento de sustento. Ele vai ser um instrumento para vidas. Pai, a minha oração agora é que pessoas que estão me vendo na internet, que ainda não se entregaram a Ti, que ainda não Te convidaram para ser Senhor das suas vidas, que o Senhor possa fazer na vida deles como o Senhor fez na vida de Pedro, de Tiago e de João. E eu falo com você que está aqui também, meu querido. O primeiro milagre que Deus quer fazer na tua vida é transformar o teu coração. Se você hoje foi tocado por essa palavra e você quer abrir o coração e convidar Jesus para entrar na tua vida, eu queria orar por você, onde você estiver. E Ele vai mudar a tua história. E o milagre, e não só um milagre, mas muitos milagres vão acontecer na tua história. Mas eu quero orar por você onde você estiver. Você que está me vendo aí, você pode usar esta tela. Tem um QR Code aí que você vai escrever: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Mas primeiro eu quero falar com você aqui. Há alguém nessa manhã que queira entregar a sua vida para Jesus e convidá-lo para entrar no seu barco? Levante a sua mão em nome de Jesus. Há alguém? Não resista, deixa ele levantar. Deixa ele levantar, por que não? Não resista. Quem mais quer levantar a mão e entregar a vida para Jesus? Hoje é dia de Deus fazer algo na sua vida. Há alguém aqui hoje? Eu não sei quantos de vocês ainda não fizeram esta oração. A igreja de olhos fechados. Se você hoje quer entregar a sua vida, se você não tem certeza, meu querido, faça isso. Em nome de Jesus. Há alguém? Você que está me vendo aí, ore comigo assim. Como é que ele chama mesmo? O Pedro. Ele já é de Jesus, mas ele está entregando. Nunca duvide do Espírito tocar na vida de uma vida. Então ore comigo assim, Pedro, e você comigo, diga: Jesus, eu quero ser um pescador de homens. Eu entrego o meu barco para o Senhor. Eu te confesso como meu Salvador e meu Senhor. Amém. Tem mais alguém? Graças a Deus por essa vida. Há mais alguém? Graças a Deus por essa vida. Aplauda o Senhor. Deus está salvando vidas hoje. Há mais alguém aqui? Desse lado aqui? Gente, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele fala conosco e Ele nos dá a oportunidade de mudar.
Hoje eu quero orar por você que já é de Jesus, mas que quer colocar o seu barco à disposição do Mestre. Eu queria pedir para você ficar de pé. Levante a mão para o céu e diga: Senhor Jesus, eu quero usar do meu barco, da minha vida, do meu trabalho, para um propósito maior. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me transforme. Mas eu estou entregando a minha vida, Senhor. O meu negócio, Senhor. O meu trabalho, Senhor. Para que o Senhor possa usar para a Tua glória, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade e pelo Teu milagre na minha vida. Eu creio, diga eu creio, Senhor, que ainda que tudo em volta diga que eu vou quebrar, eu creio que o Senhor na minha vida, eu vou prevalecer, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.